Pai é bravo? Não é que ele é bravo, que irritam ele, né? Para esse negócio! Puta, eu já tô puto, bicho! Eu sou um cara irritado. Eu reconheço que eu sou irritado. Como fala, não é que eu tenho pavio curto, eu não tenho pavio. Como fala meu filho de santo Werner, entendeu? Não dá para perder o que a gente não tem, por isso que eu não perco a paciência. Não precisa muito para me tirar do sério, entendeu? As situações assim, que aos olhos de outras, aos olhos de quem é filho de Oxalá, de quem é calmo, nossa, não precisa se irritar assim para você. Para mim, eu quero pegar um machado, picar a pessoa, meu Deus do céu. Eu me irrito mesmo. A irritabilidade, e em alguns casos, para algumas pessoas, até mesmo se tornar um pouco mais violento no trato, não significa que você não seja uma pessoa amorosa, carinhosa com os outros. Eu acredito que um dos maiores desafios de um filho de Ogum seja conseguir controlar a sua impulsividade. Mas uma das coisas que o filho de Ogum tem, que ele esbanja de bom, é a lealdade. Mas essa lealdade tem que ser bem compreendida. Talvez a palavra não seja lealdade, mas seja reciprocidade. Entendeu? Do jeito que chega aqui, vai voltar. E em questão de sentimento e em questão de conseguir responder à vida, todos nós temos em algum lugar um calcanhar de Aquiles, do contrário, não estaríamos encarnados. Eu posso ter melhorado em algumas coisas, mas existem questões essenciais, esse essencial no sentido de estar na essência, que até hoje ainda são grandes desafios meus. Então, eu coloco, essa minha fala, ela tem um único objetivo, é humanizar o Pai de Santo. É explicar que o Pai de Santo é um ser humano. Entenda-o como os meus filhos de santo. Eu procuro dar todo o amor do mundo para todos eles. Podem perguntar para qualquer filho meu. O momento que meu pai biológico, meu pai Cláudio, falou para mim: filha, você quer ir num terreiro, procura o terreiro do Humbertão, que foi com essas palavras que meu pai falou, que ambos são amigos. E eu cheguei no outro terreiro pela primeira vez e que eu conheci o pai Humberto, eu conheci o senhor Ogunhara, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, que eu não conseguiria metade do que eu consegui hoje, eu não conseguiria vencer metade dos desafios que eu venci hoje como pessoa, se não tivesse conhecido o pai, porque além do pai ser um pai de santo, como eu falo, ele é muito pai na minha vida, ele me ensina demais coisas do dia a dia, coisas de vida mesmo, então eu só tenho que agradecer e que um dia eu quero conseguir fazer na vida das pessoas 1% do que ele representa pra mim, que se eu conseguir isso pra mim, eu tô realizada. Eu acho que não tem nada mais importante pra alguém do que a gente poder se sentir bem com quem a gente é e se fortalecer cada vez mais e defender quem a gente é mesmo. E foi isso é isso que a minha convivência, meu caminho aqui dentro do terreiro do Templo das Águas Claras faz por mim, assim, eu cada vez me sinto mais forte e eu tenho só agradecer ao meu Pai de Santo, que sempre fez muita questão, desde quando eu entrei, quando eu nem voz tinha aqui dentro, eu não conseguia nem abrir a boca às vezes para falar de tão tímida que eu era, e ele sempre falou: Ellen, a gente vai fazer você daqui a pouco não se reconhecer mais e você vai lutar por aquilo que você acredita e ter orgulho de quem você é, e eu vejo que é esse o caminho que eu tô seguindo, né? E eu fico muito feliz, cada vez mais feliz por isso. Nossa, é difícil falar do pai, né? Cara, eu tenho uma conexão com ele que eu não sei explicar, né? A história de vida dele é muito inspiradora, a sagacidade, a vontade que esse cara coloca em tudo que ele faz na vida. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai ver que, poxa, é de se emocionar. E eu consegui, desde o primeiro contato com o pai, lá quando o terreiro era na casa dele, ver isso dentro dele. Falar, poxa, como esse cara, ele não para, ele quer, ele vai à luta. E ver a história de vida dele, tudo que ele passou, e ele não ter desistido da gente, filhos, do terreiro e das pessoas que chegavam e ele nem sabia quem era,
eu acho que, meu, é demais. Acho que o mínimo é a gente retribuir com dedicação e cuidar de tudo que ele traz pra gente aqui. É demais. Eu sou muito grata pelo Babalorixá, por tudo que tem acontecido comigo dentro do terreiro. Eu não tenho nem palavras para agradecer toda a confiança que ele deposita em mim. E eu sempre procuro fazer o meu melhor aqui dentro do terreiro, para até cumprir as expectativas. Pai, muito obrigada pelo senhor nunca ter desistido da sua caminhada, mesmo passando por problemas gigantes. O senhor fez esse problema ficar tão pequenininho perto do seu amor pela Umbanda. E obrigada por construir o nosso templo, por fazer ele ser tão bonito como ele é, por confiar em mim, por me dar uma função, por fazer uma filha mais velha. Eu amo muito o senhor é incrível, o senhor representa muito mais do que um pai de santo na vida de todo mundo aqui. E nunca se deixe abalar pelo que as outras pessoas falam do senhor. O senhor sabe o quanto eu amo você. Pai, ele não é só pai de santo, né? Ele é pai, pai. Então entrar aqui e ver nele essa figura de proteção, de carinho, um colo, acho que é o maior privilégio que eu tive desde que eu entrei aqui na Umbanda. De ter uma figura que eu sei que vai estar sempre aqui pra me ajudar, pra me dar um colo, nem que seja só pra falar uma palavra bonita, qualquer coisa. Então, as pessoas que entrarem aqui, verem nele essa pessoa que é um colo, é além de um pai de santo. E saber que pode confiar nele tudo, porque é muito além. É muito difícil falar dele, porque é um sentimento que vai muito além. Principalmente pra mim. Eu sou muito próxima da minha mãe, então... E eu comecei a frequentar aqui, ele realmente se colocou nesse papel de pai pra mim. E é uma honra imensa ter ele enquanto pai de santo e nessa função. É só agradecer a paciência que ele sempre teve comigo, esse carinho, né? Isso daí a gente tem que estar sempre agradecendo, né? Porque também não justifica tanto cuidado assim com a gente, que a gente faz o que é possível. Pro pai eu quero dizer que o amor continua o mesmo, a consideração e o respeito, agradecer por tudo que eu aprendi, toda a pessoa que eu me formei e por ele ter confiado em mim, né, uma parte tão importante do terreiro. Agradecer por poder ter alimentado todos os caboclos, todos os orixás, que provavelmente eu vou ter feito tudo isso daqui a 20 anos. E para os meus irmãos, agradecer por eles não terem desistido, por eles terem se esforçado, por a gente ter sido um apoio para o outro, por a gente ter aguentado todas as crises, todas as dificuldades. E para quem estiver chegando, dizer, continue nesse caminho, você está no caminho certo. É difícil, vão ter muitas provações, mas no final você vai ver que a evolução e como você consegue sair daqui não tem explicação. Não há outra coisa lá fora que te faça chegar nesse mesmo caminho. Eu te agradeço de coração, Pai Oxalá, lhe dê força e a benção. Pai, eu te agradeço. Eu acredito que sim, depois de ter visto esse documentário fantástico. Baba, sua bênção. Eu tô passando aqui pra falar da importância. Eu sou muito grato por ter encontrado e me encontrado no Templo das Águas Claras. Eu admiro a forma como o Senhor conduz tudo que acontece ali dentro. É sempre com muito respeito, muita ordem, muito carinho, muito amor. E isso passa para todos vocês, dos mais velhos aos mais novos. E é isso que faz com que a gente queira estar cada vez mais. É até difícil colocar em palavras todo esse amor, todo o respeito, todo o carinho que eu tenho pelo Senhor. É muito gratificante poder saber que o Senhor está cuidando da gente. Pai, Santo, Esse mesmo nosso Pai, que o Senhor é.
é muito importante ter o Senhor na minha vida. Eu agradeço cada instante. Então, eu queria deixar aqui principalmente uma mais sinceros agradecimentos, Pai. Como é que eu vou falar? Ué, meu pai de santo é o mundo inteiro. Que pai de santo melhor que esse? Não tem lugar nenhum no mundo. Pai, todo esse amor. E aí, sem falar que Deus te ama muito. Fazer esse documentário, sem dúvida, foi uma oportunidade única de aprendizado, superação e conexão. De aprendizado, porque, claro, quando a gente começou esse projeto eu ainda era do EPA, então não conhecia os fundamentos da casa, não conhecia meus irmãos, o Baba, então, muito menos. Foi uma superação pelo próprio desafio que é fazer um projeto desse tamanho. Quer dizer, eu não sou produtora de vídeo, então, por mais que as gravações foram uma delícia de serem feitas, depois de juntar todo esse material, fazer um roteiro, editar de uma maneira que ficasse interessante, enfim, foi super desafiador, nunca tinha feito um projeto desse tamanho, e foi de uma conexão extremamente profunda, porque foi por meio dessas entrevistas que eu consegui encontrar nos meus irmãos fragmentos da minha própria história. E aí eu me dei conta, então, que o TAC, além de um lugar de evolução espiritual, de aprendizado, ele é, acima de tudo, um lugar de cura. Então, diante da grandeza que foi todo esse processo, agradecer não parece suficiente. Então, Baba, o que eu espero, sinceramente, é que eu tenha conseguido tangibilizar o que é o Templo das Águas Claras na sua essência, que eu tenha conseguido valorizar cada uma das pessoas que fazem e que fizeram parte dessa história, e que eu tenha conseguido, acima de tudo, expressar a emoção que é para cada um deles, que é para cada um de nós, ser do terreiro. O quanto a gente ama essa busca de ser cada vez melhor naquilo que compete a cada um de nós. O quanto o Senhor, por meio do TAC, mudou a vida de todos nós. E o comprometimento dos filhos, essa dedicação que o Senhor comenta que nunca viu em nenhum outro terreiro, eu acho que é um singelo reconhecimento de tudo que o Senhor faz por nós, do carinho, do cuidado, dos ensinamentos. E sim, a doutrina é rígida e graças a Deus, porque foi essa doutrina rígida que de alguma maneira fez com que eu ficasse no terreiro, é ela que nos dá a oportunidade de sermos melhores, e foi ela que formou os meus irmãos para hoje serem essa altíssima referência para mim e para outros MDAs e ABIANs que chegam na casa, para que a gente sempre tenha essa estrutura firme, que é o Templo das Águas Claras. Então, muito obrigada a todos que participaram desse processo, um agradecimento especial para o Natan, que foi meu backup de fotos, e que venha então a segunda temporada. E algumas histórias têm que ficar registradas. A minha história na Umbanda, com tudo que aconteceu, e o nascimento do Templo das Águas Claras, não é uma coisa normal. Eu não conheço nenhum outro pai de santo que foi pai de santo de 2 terreiros diferentes. Não estou querendo dizer que eu sou especial, estou querendo dizer que a história aqui é alguma coisa diferente. Entendeu? Tem que ficar registrado. Eu acredito que os filhos de hoje tem que ter a oportunidade de ter essa história eternizada. Os filhos que cheguem no futuro têm a oportunidade de entender esse retrato histórico que nós estamos, esse momento da história que nós estamos. Eu tenho filhos muito jovens, muito crianças. O meu filho mais novo tem 4 anos de idade, vai fazer 5 anos esse ano. Eu acho que ele tem direito de, quando estiver mais maduro, ter a chance de ouvir o pai dele falar. Porque também a gente nunca sabe a hora que a gente vai mais poder falar por algum motivo. Então, que fique registrado, entendeu? Os melhores momentos da minha vida acontecem aqui dentro. As pessoas com quem eu mais gosto de interagir estão aqui. O melhor lugar do mundo para mim é o terreiro. Aliás, vale ressaltar que um dos principais motivos para eu me manter aqui no Brasil é o terreiro. Isso daqui é um solo abençoado, foi dado por Deus para dar certo, e dá certo. E quando você coloca na ponta do lápis, quantas pessoas foram atendidas no decorrer de um mês, sem cobrar R$1 por isso,
só cuidando de pessoas, para quem tem prazer em fazer isso e saber que você, não é para você se sentir arrogante, é para você ter orgulho, felicidade e falar, através de mim, a gente está conseguindo fazer uma multiplicação. São muitas pessoas que estão podendo ser cuidadas aqui, se reconstruir, muitos médiums aprimorando o seu desenvolvimento mediúnico. Então é uma coisa muito linda. Para mim é muita emoção. Esse documentário eu espero que fique guardado e gravado dessa forma. Quando eu faltar, quando chegar a minha hora de não estar mais aqui, lembre-se, o terreiro é mais do que eu e é mais do que você. O terreiro tem que continuar. Templo das Águas Claras tem que durar 100, 200, 300 anos. Pai de santo pode não existir mais, mas a filosofia tem que existir. Eu não consigo me imaginar no terreiro sem o pai. Por mais que quem assuma seja uma pessoa que eu goste muito, não vai ser o pai. Então, pra mim, às vezes não faz sentido pensar no terreiro sem o pai. Por mais que eu vou dar o meu melhor pra ajudar essa próxima pessoa, não vai fazer muito sentido pra mim. Então, o que a gente precisa é informando o terreiro e preparando para que exista uma linha sucessória, para que o terreiro sempre continue. Todos, que é a primeira vez até aquela, eu amo todos vocês. Porque se eu não amasse, não justificaria eu tirar esse tempo, o investimento de energia, de emoção, financeiro que existiu no terreiro até hoje. Eu só faço isso porque a gente realmente gosta muito do que faz. A gente aprende com as entidades, com o Preto Velho, que a justiça é mãe, que a lei pode assumir o papel do pai. Então, a justiça, por ser imparcial, ela nos motiva a acolher pessoas de forma amorosa. Então, cada filho que vem, quem realmente desenvolve a justiça de Xangô, não a lei, a justiça. Então é uma forma tão imparcial que a gente se sente honrado em poder acolher pessoas, independente da opção sexual, independente das condições sociais, independente de cor. A gente acha que cada pessoa que nos procura foi Deus que enviou. Então a gente tem a obrigação de colher. E aí acabamos acolhendo mesmo, né? Obrigação de receber, de acolher. E é sempre um prazer pra gente. Quando você pega amor pelo que você faz, tudo fica mais fácil. Quero desejar ao Templo das Águas Claras, ao Pai Ogum, ao Pai Humberto, a todos os filhos que o acompanham, sabe que são filhos de boa fé. Vocês são pessoas incríveis. Quero deixar aqui os meus votos de muita força para que essa casa se perpetue na história da Umbanda, porque é uma fonte fidedigna. Assim como eu disse para você naquele dia, você está no lugar sagrado, no lugar certo, porque é uma fonte fidedigna dentro da linha umbandista. É Umbanda Nação, é Angola, é Raiz. E eu tenho certeza que essa casa vai poder acolher muita gente e seguir esse caminho de Ogum, com todas as forças de Preto Velho, de Caboclo, e que uma semente espiritual já foi plantada e vocês já são fruto dessa semente. Então, vida longa, vida eterna ao Templo das Águas Claras. São os meus votos. Então vamos. Pode ir? Não se apresenta nada? Não precisa. Hoje a gente vai pôr o disclaimer. Tá. Agora você pode falar? Pode. E daí eu voltei a me... Ai, que saco, volta. Esse aí a gente põe nos erros de gravação. Era... Junto com a foto sua mordendo Xangô. Mas ficou engraçado aquela foto. Talvez fora do terreiro, né? Então, como filha,
Porque também aí não tem a questão até da maldade, né, que pode ter. Então eu fico... Quem cozinha melhor, Humberto ou Simone? Ela nem deu chance de você comparar. Você não sabe com quem ela vai comparar? Ela vai comparar com o Jacan, meu. Não, qualquer pessoa, o pai. Quem cozinha melhor, o pai ou o Iabacé? O pai. Ai, Iabacé! Esse vai pros erros de gravação. Mas é porque, nesse caso, temos que fazer aqui uma parte. É que tem uma questão afetiva, né? Pra Tainá, é como esse almoço que eu estou fazendo hoje aqui. Entendeu? Todo mundo vai comer macarrão, molho de tomate. A Tainá quer macarrãozinho na manteiga que o papai faz. Ninguém mais quer, só ela. O pai vai fazer. O pai vai fazer o macarrãozinho na manteiga da minha filhinha. Porque se eu posso mimar, por que eu não vou mimar? Alexa, toque Garrita de Cedrão. Ah, não sabe. Fica quieta. Essa aqui é a prova que o violão se tornou o instrumento que eu menos uso. Eu fui pegar o violão para fazer alguma coisa aqui para vocês. Corda estourada. Trocar encordoamento, tá tudo ruim. Desafinado também se fala. Quer deixar uma mensagem pro seu pai? Pra gente pôr no documentário? Daqui quantos anos? Daqui quantos anos o quê? Pra ele ouvir daqui quantos anos? Hã? Pra ele ouvir daqui quantos anos? Como assim? Ah, não. Ai, eu já nem sabe o que tá falando. Qual o recado? A Yalaxa ou a Ana? Ah, eu vou chorar. Quer deixar? Pode chorar que a gente gosta. Ah, não quero que saia no vídeo chorando. Calma. Eu tô calmíssima. Peraí. Ai, não sei se eu consegui falar. Peraí. Ai. Só me acalmar um pouquinho? No seu tempo. Eu não quero sair com cara de choro no vídeo. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near so far. And that's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable finds me unforgettable too. E a plateia? Nada. Ah, não!